Levante a mão e observe-a sob a luz. Sólida, não é? Algo que você juraria pertencer inteiramente a você. Mas pergunte a si mesmo por que confia nela. Porque você a entende? Ou apenas porque a ilusão nunca se quebrou diante de você? Retire todo o truque de percepção e a verdade o paralisaria por completo. Pegue todo ser humano vivo hoje, cerca de 8 bilhões de nós, e comprima toda a vazio existente dentro dos nossos átomos. O resultado caberia dentro de um único cubo de açúcar. Todas as guerras, todas as torres, todos os oceanos, todos os corpos, comprimidos ao tamanho de um dado que você poderia rolar na palma da mão. Então o que preenche o resto de você? Nada. Você é um fantasma mantido unido por campos de força invisíveis, vestindo a fantasia de uma pessoa sólida. E o universo em que você está agora é feito dessa mesma ausência assombrosa. Olhe para cima numa noite clara, e o céu parece denso, parece cheio. Isso acontece apenas porque o seu cérebro o protege da verdadeira escala da escuridão que envolve esses pontos de luz. O brilho é a exceção, não a regra. Imagine uma sonda espacial, a criação mais rápida da humanidade, cortando o espaço a mais de 60 mil quilômetros por hora durante 50 anos seguidos. Na escala da nossa galáxia, ela ainda nem saiu da própria garagem. Se o nosso Sol fosse reduzido a um único grão de areia numa praia, a estrela vizinha mais próxima ficaria a cerca de 6 quilômetros de distância, e o espaço entre esses grãos não contém absolutamente nada, sem ar, sem calor, sem som. Apenas um silêncio tão total que despedaçaria a sua mente instantaneamente se você fosse jogado ali dentro. Não somos exploradores por aqui. Somos prisioneiros em confinamento solitário, trancados em minúsculas celas de luz, separados por muralhas feitas de distâncias impossíveis. O chão sob os seus pés conta-de a mesma mentira. Lá em 1911, o físico Ernest Rutherford disparou partículas carregadas contra uma fina folha de ouro, esperando que elas ricocheteassem de volta. Em vez disso, elas atravessaram intactas, como se uma bala de canhão tivesse perfurado o papel e desaparecido. Um átomo não é um bloco sólido. É, na maior parte, uma jaula de vazio. Imagine um grande estádio construído para 100 mil pessoas. Coloque uma única bolinha de gude bem no centro do gramado. Essa bolinha é o núcleo, a única parte genuinamente sólida de você. Os elétrons são como mosquitos esvoaçando lá no alto das últimas fileiras. Tudo mais é vazio. Você não é um objeto sólido. Você é uma névoa de probabilidade, um amontoado de vibração dentro de um vácuo que se convenceu de que está vivo. Se os átomos são, em sua maioria, ocos, o que realmente acontece quando você toca em alguém? Os elétrons da sua mão e os elétrons da mão da outra pessoa carregam a mesma carga negativa. E como ímãs empurrados um contra o outro pelo mesmo polo, eles se repelem. Você não está sentindo a pele dela. Você está sentindo a resistência eletromagnética do vazio, que se recusa a deixá-lo passar. Você nunca tocou de verdade em nenhum ser vivo. Nunca beijou um parceiro. Nunca segurou um filho. Nunca sequer encostou no chão que pisa. Vagamos sozinhos pela escuridão, com os braços estendidos uns em direção aos outros, e nunca chegamos, de fato, a nos conectar. Costumávamos imaginar o vazio como algo passivo, uma mera ausência. Quanto mais olhamos, mais ele se comporta como algo faminto. Pense na matéria não como a condição padrão do cosmos, mas como uma falha na suavidade perfeita do vácuo. O universo se esforça em direção ao vazio, ao frio, à imobilidade. E cada estrela, cada planeta, cada pessoa é uma perturbação temporária que o vazio está trabalhando para apagar. Não somos os governantes do espaço, somos os intrusos. Fique de pé num campo aberto numa noite sem lua, e as estrelas lá em cima parecem lotadas, como uma cidade cintilante. Isso é uma trapaça óptica que o seu cérebro executa para mantê-lo são. Supercomputadores modernos conseguem simular toda a história do universo, começando meros milissegundos após o Big Bang, e avançando ao longo de 13,8 bilhões de anos de gravidade e expansão. Você não obtém uma dispersão aleatória de galáxias. Você obtém uma estrutura de verdade,
uma forma colossal, quase orgânica, chamada de teia cósmica, a fiação neural de algum cérebro inimaginavelmente enorme. As galáxias não são a teia em si, apenas pequenos flocos brilhantes de poeira agarrados aos seus filamentos. A maior parte do universo é o espaço vazio entre eles. Essas lacunas são os vazios cósmicos, zonas enormes de silêncio total sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nenhuma luz. Durante muito tempo, os astrônomos presumiram que essas lacunas eram pequenas anomalias locais, que numa escala grande o suficiente, o universo parece uniforme em toda parte. Estavam enganados. Em 1981, um grupo de astrônomos que mapeava distâncias de galáxias encontrou uma zona morta em seus instrumentos, um vazio de quase 330 milhões de anos-luz de diâmetro, maior do que um planeta inteiro e sem uma única galáxia dentro dele. Essa descoberta destruiu a imagem reconfortante de um cosmos uniforme. O universo se assemelha a uma esponja ou a uma espuma de sabão. Os vazios são bolhas em expansão de vazio, e a matéria é espremida em finas camadas e filamentos ao redor delas. Não vivemos no interior confortável das bolhas. Nos agarramos à frágil película esticada entre elas. Isso traz um tipo distinto de vertigem cósmica, uma náusea da alma que surge assim que você entende a sua verdadeira insignificância estatística. A matéria sólida, estrelas, planetas, nuvens de gás, compõem menos de 5% da massa e energia total do universo. Escolha uma coordenada aleatória em qualquer lugar do cosmos e teletransporte-se para lá, e você quase certamente morreria instantaneamente na escuridão congelante, a milhões de anos-luz de qualquer calor. A vida é uma anomalia, a complexidade é uma anomalia. O próprio calor é uma anomalia. Para o universo em geral, somos mofo crescendo nas rachaduras de um túmulo vasto e estéril, e as rachaduras estão se alargando. Existe uma guerra em andamento pelo controle do cosmos. De um lado está a gravidade, a construtora, puxando a matéria para juntas construir estrelas e galáxias. Do outro lado está o vazio, o destruidor, movido por uma pressão que empurra tudo para longe. Durante bilhões de anos, essas forças mantiveram um empate difícil, mas nos últimos bilhões de anos, a gravidade começou a perder. Os vazios estão se expandindo mais rápido do que a gravidade consegue puxar as coisas de volta. Durante décadas, cientistas rastrearam o movimento da nossa própria galáxia e notaram algo estranho. A Via Láctea está correndo pelo espaço a cerca de 2 milhões de quilômetros por hora, mais rápido do que a atração de qualquer massa próxima poderia explicar. Pesquisadores acabaram encontrando uma região de vazio profundo, tão desprovida de matéria que estava efetivamente nos empurrando para longe, um repulsor dipolar. Não estamos simplesmente caindo em direção à massa à nossa frente, estamos sendo empurrados pelo vazio atrás de nós. Existe uma segunda cicatriz. Astrônomos que estudavam a luz mais antiga em existência encontraram uma enorme região fria no céu do hemisfério sul, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de extensão, um buraco perfurado no brilho residual da criação, com uma probabilidade de se formar naturalmente inferior a 1%. Alguns físicos sugerem que não se trata de uma flutuação aleatória, mas de um hematoma, evidência de que o nosso universo é apenas uma bolha entre incontáveis outras num multiverso mais amplo, e que essa mancha fria marca o local onde outro universo colidiu com o nosso. Somos como insetos agarrados à superfície de uma panela fervendo lentamente, confundindo a calmaria da água com estabilidade só porque somos pequenos e nossas vidas são breves. Você pode se consolar com as famosas simulações que mostram a nossa galáxia se fundindo com a vizinha daqui a alguns bilhões de anos, a gravidade aparentemente ainda unindo as coisas. Isso é uma ilusão local. Dois passageiros se abraçando no convés de um navio, afundando enquanto o resto da frota desaparece no horizonte. Tudo fora do nosso pequeno aglomerado local está se afastando. Os fios gravitacionais que nos ligam ao restante do universo estão se rompendo um a um. Sabemos disso por causa da própria luz. À medida que as galáxias se afastam de nós,
A luz dela se estica em direção ao vermelho, e eventualmente ela se esticará completamente para fora do espectro visível até o sinal morrer por completo. Avance 100 bilhões de anos e cada galáxia além do nosso pequeno aglomerado terá desaparecido para além do horizonte cósmico. Uma civilização que surgisse então olharia para cima e não veria nada, e concluiria que era o universo inteiro, completamente enganada e sem nenhuma maneira de jamais descobrir. Estamos vivendo num momento raro e privilegiado. Os únicos seres que jamais compreenderão o verdadeiro tamanho dessa prisão. Durante muito tempo, os cientistas presumiram que isso era apenas o impulso remanescente do Big Bang, destinado a desacelerar eventualmente. Em 1998, os dados provaram que isso estava errado. A expansão está acelerando. Chamamos a causa de energia escura, embora isso seja, na verdade, apenas um rótulo mascarando a nossa ignorância. À medida que o universo se expande, ele fabrica mais espaço. Mais espaço significa mais energia do vácuo, e mais energia do vácuo impulsiona uma expansão ainda mais rápida, um ciclo de retroalimentação descontrolado que não vai parar até que tudo tenha sido despedaçado. Mesmo uma nave espacial viajando a 99% da velocidade da luz, jamais conseguiria alcançar a borda distante da teia cósmica, porque o espaço entre nós e ela está sendo criado mais rápido do que jamais poderíamos fechar essa distância. Assim que dois pontos no espaço ficam suficientemente distantes, o novo espaço criado entre eles a cada segundo excede a distância que a luz conseguiria percorrer nesse mesmo segundo. O próprio espaço não obedece a nenhum limite de velocidade. Isso cria uma fronteira tão real e tão letal quanto a borda de um buraco negro, o horizonte de eventos cósmico. E como a expansão continua acelerando, esse horizonte está encolhendo ao nosso redor, dia após dia. Esqueça as dobras espaciais e os buracos de minhoca. O universo parece detestar uma sequência quebrada de causa e efeito ainda mais do que detesta o vazio. Se a viagem mais rápida que a luz fosse possível, algo provavelmente já teria chegado até nós. Um céu vazio é, ele próprio, a evidência. Estamos completamente presos à geometria da nossa bolha. Existe um cenário ainda mais sombrio do que a mera isolação. Um em que a expansão não apenas separa as galáxias, mas as despedaça. Se a energia escura continuar se fortalecendo com o tempo, primeiro ela empurra as galáxias para longe, depois cresce o suficiente para despedaçar a nossa própria galáxia, depois o suficiente para arrancar planetas de suas estrelas, depois o suficiente para sobrepujar as próprias forças que mantêm os átomos unidos. Isso é chamado de grande rasgo. O universo não termina com uma explosão. Ele termina com o som do próprio espaço se rasgando. A mecânica quântica insiste que não existe tal coisa como espaço verdadeiramente vazio. Mesmo um vácuo, teoricamente perfeito, é um oceano violento e fervilhante. Partículas surgindo e se aniquilando constantemente, tomando energia emprestada do nada e devolvendo-a um instante depois. Presumimos que esse oceano é estável. Mas e se não for? Imagine uma bola rolando morro abaixo até se acomodar no fundo de um vale. Estável, o estado de energia mais baixo possível, o vácuo verdadeiro. A descoberta do bóson de Higgs, em 2012, sugeriu que talvez estejamos, na verdade, empoleirados numa estreita saliência a meio caminho descendo o morro, um falso vácuo, como gelo sobre um lago congelado, sólido o suficiente para se construir uma civilização em cima, mas não sendo, de fato, o solo verdadeiro logo abaixo. Uma única flutuação quântica aleatória, no lugar errado e no momento errado. E o gelo cede. Uma bolha de nova lei física se formaria e se expandiria para fora à velocidade da luz, reescrevendo as regras da matéria à medida que avança, imparável, sem nenhuma defesa possível. A parte mais horrível não é a destruição, é a total ausência de aviso. A parede dessa bolha viajaria exatamente na velocidade em que você percebe qualquer coisa, então você jamais a veria chegando. Num instante você está aqui. No seguinte, simplesmente não está mais, sem tempo sequer para registrar que algo aconteceu.
Como viaja à velocidade da luz, ela pode, teoricamente, já ter acontecido a anos-luz de distância, a onda de aniquilação correndo em nossa direção agora mesmo, enquanto o céu acima ainda parece perfeitamente calmo. Nós realmente medimos as probabilidades disso acontecer e elas não são tranquilizadoras. A massa do bóson de Higgs cai exatamente na fatia mais estreita e pior possível de estabilidade, um lápis equilibrado sobre a ponta que poderia, em princípio, tombar a qualquer momento. Alguns físicos suspeitam que esse equilíbrio precário seja a única condição sob a qual a complexidade poderia surgir. Um universo ou perfeitamente estável e congelado, ou completamente instável e disforme, com a vida possível apenas na estreita margem entre os dois. Isso levanta uma questão perturbadora. Se a nossa existência depende de probabilidades tão estreitas, por que ainda estamos aqui? Imagine um pelotão de fuzilamento com milhares de atiradores, cada arma apontada para você, cada gatilho puxado e cada arma emperrando. Você continua de pé. Você conclui que é habilidoso ou sortudo, ou que há algo estranho nessa situação toda. Podemos simplesmente ser os sobreviventes de um processo que já terminou em quase todos os outros lugares, confundindo a nossa própria sorte com segurança. A sorte por natureza eventualmente acaba. Suponha que isso não aconteça hoje. O que resta a longuíssimo prazo? Daqui a cerca de 100 trilhões de anos, a última estrela em qualquer lugar consumirá o seu último combustível e se apagará. O universo se torna um cemitério de destroços em resfriamento, governado por buracos negros que varrem os escombros de galáxias mortas, ficando cada vez mais escuros e massivos, orbitando uns aos outros através da escuridão absoluta sem ninguém para sentir. Se toda a covida útil do universo fosse comprimida num único dia, a era das estrelas, da vida e desta própria conversa duraria menos de 1 trilionésimo de segundo. Nós não somos o filme. Somos o lampejo inicial antes dele começar. Até os buracos negros acabam morrendo. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que a mesma oscilação quântica que acontece em todo lugar também acontece na borda de um buraco negro, e o resultado é que os buracos negros lentamente vazam massa de volta para o vazio, evaporando ao longo de períodos de tempo grandes demais para escrever, até que, em seu momento final, explodem e ficam silenciosos para sempre. Nem mesmo a matéria sólida é permanente. Muitas teorias sugerem que os prótons, os supostamente estáveis blocos de construção dos átomos, eventualmente se decompõem, o que significa que, dado tempo suficiente, cada rocha, cada grão de poeira, cada átomo restante no universo simplesmente se dissolverá numa fina névoa de radiação. Não sobrará nada para colidir com mais nada, porque nada sólido restará. E então algo ainda mais estranho do que o espaço vazio se torna possível: o nada. Quando todo o átomo tiver desaparecido, quando a temperatura for uniforme e zero absoluto em toda parte, o próprio tempo efetivamente para, porque tempo é simplesmente uma medida de mudança, e não resta mais nada para medir. Ainda assim, dado tempo verdadeiramente infinito, a probabilidade persiste. Partículas poderiam se combinar aleatoriamente, formando um cérebro totalmente consciente, completo com falsas memórias de uma vida inteira que nunca viveu, surgindo por uma fração de segundo antes de se dissolver de volta ao vazio. Matematicamente, isso é mais provável do que o universo, como o conhecemos, ter realmente acontecido. Existe uma possibilidade ainda mais estranha esperando na matemática. Qualquer sistema com energia finita num espaço finito deve, eventualmente, retornar exatamente à sua configuração inicial. Dado tempo suficiente, o Big Bang acontece de novo. Você nasce de novo. Você vive este mesmo instante de novo, para sempre, num ciclo que o vazio parece manter simplesmente porque a probabilidade assim exige. Então, por que o universo foi construído dessa maneira? Porque o vazio, ao que parece, é a única condição verdadeiramente sustentável. A complexidade custa energia. A vida custa energia. O universo se comporta como uma máquina construída para apagar energia onde quer que ela apareça, fabricando estrelas apenas para queimá-las até o fim, fabricando vida apenas para acelerar o esgotamento de quaisquer recursos existentes. Nós não somos o propósito do cosmos.
Somos o combustível. E, no entanto, olhe para isso por tempo suficiente e algo muda. Se o universo é assim tão vasto e assim tão indiferente, então os nossos fracassos não carregam peso algum. E existe uma estranha liberdade escondida em ser um erro de arredondamento. Mais do que isso, é justamente a raridade da vida que lhe dá valor. Cada constante teve que se acertar exatamente. Cada estrela teve que explodir exatamente no momento certo. Cada ancestral teve que sobreviver para que você especificamente existisse. Isso é uma sequência de sorte que desafia a matemática comum. A hostilidade do universo não ameaça esse valor. Ela é o plano de fundo que o torna visível. Uma única flor crescendo dentro de uma câmara de vácuo. Você não é uma coisinha à deriva por algo grande e vazio. Durante 13,8 bilhões de anos, o universo foi cego, moendo pela escuridão sem nome para si mesmo e sem nenhuma forma de saber que existia. E então, por um breve instante cintilante, ele abriu um par de olhos. Você é esse instante. Você é o universo experimentando a si mesmo. Sem você, nada desse vazio sequer é assustador. É apenas distância. Construímos monumentos na esperança de sermos lembrados. Mas a verdade honesta é que nada permanecerá para nos lembrar. E existe uma estranha paz disponível nesse fato, assim que você para de lutar contra ele. O valor de uma vida nunca esteve no que ela deixa para trás. Sempre esteve em como ela se sentiu enquanto acontecia de verdade. Estamos escrevendo os nossos nomes na água corrente. E tudo bem, porque a água nunca precisou se lembrar de nós. Só precisávamos sentir o seu toque enquanto ainda podíamos. Então olhe para o céu esta noite e não se sinta pequeno. Sinta o peso dele, ao contrário. Você ainda está aqui. Você ainda está consciente. Depois de bilhões de anos com o vazio trabalhando para retornar ao nada, você é a coisa que ainda está em seu caminho. Cada respiração é um pequeno ato de resistência. Você não precisa durar mais que o universo. Só precisa fazer a sua parte valer a pena. Em breve isso vai terminar, do jeito que tudo termina. Você vai voltar para o seu dia comum e por um tempo vai sentir um estranho abismo entre o mundo sólido, que consegue ver, e o mundo trêmulo e vazio, que agora sabe que existe logo abaixo dele. Essa sensação vai passar, mas uma parte de você vai guardá-la, silenciosamente, do jeito que qualquer pessoa faz depois de realmente ter olhado para a escuridão e entendido do que ela era feita. Antes que tudo fique quieto, faça uma última coisa. Sente-se em algum lugar sem tela por um minuto. Apenas escute o zumbido por baixo de tudo, o silêncio atrás do ruído. Esse silêncio é a coisa mais verdadeira que existe. Tudo o mais é uma história que contamos a nós mesmos para preencher o tempo que temos. É uma boa história. Tem amor nela e perda, e vai terminar exatamente como todas as outras terminam. Mas por um breve trecho impossível, ela foi contada, e foi ouvida, e foi vivida. Isso tem que ser suficiente porque é genuinamente tudo o que qualquer um de nós jamais recebe. O universo permanece vazio para que alguém possa preenchê-lo. Então preencha-o. Preencha-o com ruído, com vida, com o que você tiver, até bem no final.